mente, que é a palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, que a sua mente esteja atenta para aquilo que Deus tem para falar para você. Que você seja um ouvinte pronto, que você seja uma pessoa disposta a receber, a entender, a assimilar a palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós vamos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus aqui. Amém? Aleluia. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Deus possa abençoar a sua vida e que o Senhor, o poder do Senhor esteja sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quero agradecer ao Frederico, que está sempre conosco aqui, o tesouro, nos ajudando na guitarra. Que Deus te abençoe, irmão. Amém. Poderosamente. Continue abundante na sua vida. Amém. Nosso Deus. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar aqui nessa noite na oração do Pai Nosso. É uma oração que está na boca de todos os brasileiros, ou todos os cristãos do mundo, né? Não só no Brasil. Quando nós nos reunimos com a família, os amigos, no local de trabalho, normalmente alguém quer fazer essa oração, quer meditar nessa oração. Então é algo que faz parte das nossas vidas. E o que Deus colocou para nós aqui hoje, o tema é na oração. O tema da mensagem, o tema daquilo que nós vamos discorrer, que nós vamos aprender é na oração. Por que, amados? Porque poucos sabem, poucos entendem o que é ter uma vida com Deus de intimidade verdadeiramente. Poucos sabem qual é o efetivo ou o poder que tem na oração. Poucos entendem que Deus realmente ele nos ouve e responde a nossa oração. Talvez por isso muitos no seu dia a dia oram um pouco ou nem oram, ou oram em algum momento na hora de dormir e não tem uma vida de oração. Enquanto a palavra diz que nós temos que orar sem cessar. A palavra nos ensina a orar sem cessar. Mas nós, talvez por falta de fé, nós deixamos a prática da oração. Como disse eu, numa reunião de família ali, nós oramos, nós dizemos aqui a oração, fazemos a oração do Pai Nosso e fica só nisso. Mas não meditamos, não refletimos naquilo que sai da nossa boca. Nós não entendemos o que de fato é uma oração. Ora, a definição de oração é uma comunicação. Oração é comunicar-se com palavras ou em pensamento. Direcionar-se a Deus, as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo, as suas necessidades. É você passar a transmitir para Deus aquilo que você vive e sente, aquilo que você está passando. Isto é oração. Oração é algo simples, mas a palavra de Deus fala que nós não sabemos como orar. Por isso o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: Ah, Pai. Portanto, amados, o ato de orar é um ato de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que neste momento, quando nós estamos falando com Deus, o Espírito vem e transmite e leva até a Deus a nossa comunicação.
talvez de uma forma no qual nós não conseguimos passar verdadeiramente. Mas, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados, o próprio Senhor Jesus aqui nos ensina a orar. O próprio Senhor Jesus nos exorta a falar com Deus. Ele disse, olha, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, aquele que procura, acha. Aquele que busca, encontra. Então, na oração, nós temos um relacionamento com Deus. E não aprendemos, nós nos dias de hoje, nós não aprendemos o que é orar de fato. Nós não entendemos, na verdade, a necessidade da oração. A necessidade que nós temos de falar com Deus. Nós temos necessidade. É algo, um anseio da nossa alma, do nosso espírito. A comunicação com Deus. Podemos lembrar que lá no Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus fez Adão e Eva, os primeiros humanos na terra, nós vemos que o Senhor, na virada do dia, ia até eles para conversar com eles. O Senhor procurava eles ali no Éden. Porque Deus, Ele tem sede, Ele tem vontade de comunicar-se conosco, de falar conosco, de ouvir a nossa voz. O Senhor tem esse desejo, é da vontade do Senhor, é do querer do Senhor falar conosco. Porque na oração Deus revela o poder dele. Na oração Deus revela a grandeza dele. É na oração que Deus revela o agir dele quando nós oramos, quando nós clamamos. Nós podemos lembrar dos ninivitas, de Jonas. Quando Jonas chega até Nínive para falar com aquele povo que Deus iria destruir aquela terra, que Deus ia mandar fogo e acabar com aquela, consumir aquela terra. Os ninivitas então começam a jejuar, vestem panos de saco, até os animais jejuam, passam a jejuar. E eles começam a clamar, a orar, a falar com Deus. Então, naquele momento em que o povo clama a Deus, Deus muda a sentença daquela nação e Deus não mais destrói aquele povo. Porque na oração há poder. Poder de Deus. Nós podemos lembrar de Atos também, capítulo 12, quando o apóstolo Pedro foi preso pelos religiosos da época. Os fariseus, os saduceus, prenderam Pedro. Ele foi levado ao sinédrio, ao julgamento, e depois foi colocado em cárcere. E a palavra fala que quando Pedro estava em cárcere, a igreja orava por ele. E quando a igreja orava por Pedro, ele foi tirado daquela cadeia. O anjo do Senhor foi lá e tirou aquele homem da prisão. Deus manifestou o poder dele quando a igreja orava. Quando nós oramos, nós somos sarados, nós somos curados. Tiago fala, se estiver alguém doente, chama os presbíteros e unge com óleo, e a oração da fé sarará o doente, curará o doente. Está entendendo, amados? Se houver doente, ore. Chame os presbíteros, chame. Você mesmo ore. Unge a pessoa com óleo e ore. E você será sarado. E você será curado. Amém. Através da oração. Os apóstolos, os discípulos, impunham as mãos sobre os enfermos e oravam a Deus e repreendiam a enfermidade e ela saía, ela ia embora. Jesus, diante de Lázaro, quando Lázaro está na sepultura, Jesus diz assim, olha, Pai, para que esses creiam é que eu ore assim, é que eu falo com o Senhor, é que eu oro assim. Lázaro, saia para fora. Está entendendo? Jesus mostrou na sua época o poder da oração. Jesus, ele
Ele mesmo sendo Deus, ele retirava-se para orar. Podemos lembrar lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando a Deus, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Jesus orou insistentemente: se possível for, Pai, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Na oração, nós vemos o poder de Deus. Na oração nós vemos os milagres de Deus, nós vemos o agir de Deus. Sabe, meus amados, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a orar, a falar com Deus, a dobrar os nossos joelhos. Talvez nós sofremos muitos males na nossa vida, muita perturbação na nossa casa, muita briga no nosso lar. Nós vemos a sociedade perturbada por falta de oração, por falta de um povo que ora a Deus, que busca a Deus, que fale, comunique com Deus, transmite para Deus as suas necessidades, os seus anseios, as suas dores. Nós temos que transmitir, comunicar, falar com Deus. Quando o Senhor chega lá no Éden, Ele procura por Adão. Quero lembrar a você que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Ele sabia onde Adão estava, mas Ele procurou, Ele disse: Adão, onde você está? Porque Ele queria que Adão se manifestasse, Ele queria que Adão se arrependesse e voltasse, comunicasse, falasse com Ele qual era a sua angústia, qual era a sua dor. Porque Deus quer ouvir da nossa boca, não o que Ele precisa, mas é o prazer dEle ver que nós nos comunicamos com Ele. Nós só transmitimos, ou nós só nos direcionamos a alguém ou a alguma pessoa quando nós cremos. Quando nós cremos. Está entendendo? Quando há fé de fato, há verdadeiramente fé no nosso coração. Porque na oração não pode haver falta de fé. Está entendendo? Sabe por quê, Cláudio, as pessoas oram um pouco? Porque eles faltam fé. Não acreditam que Deus vai responder verdadeiramente. Eles fazem tudo, nós fazemos tudo primeiro, nós fazemos tudo, procuramos fazer tudo que temos de fazer primeiro. Depois que acabou todo o nosso recurso, nós falamos: agora nos resta o quê? Orar. Ou seja, a oração nós colocamos como o último recurso. Agora o que resta para o fulano? Resta orar. O último recurso. Enquanto que a oração ela tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro, em todo momento, o nosso recurso. A oração, Frederico. A oração. Thalita, isso é sério. A oração. Nós temos que falar com Deus verdadeiramente. Como o primeiro ato da nossa vida. Oração que não agrada a Deus é uma oração sem fé. Hebreus, tenho ministrado, pregado acerca de Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é presenteador daqueles que o buscam. É necessário que creia que Deus está te ouvindo e te responde. Agora, a maneira como Deus vai te responder é você e Ele. A maneira como Deus responde para mim é eu e Ele. E, amados, quando Deus responde, Ele testifica no meu coração a sua palavra, a sua verdade, que ninguém tira, jamais tira. Tá? No meu relacionamento com Deus, quando eu ouço a voz, quando eu falo e Ele me responde, é algo que ninguém tira na minha vida. O mundo pode falar o que for, mas Deus colocou no meu coração a verdade, aquilo que Ele tem para mim. Através de uma oração Ele me respondeu. Amém. Está entendendo? Amém. Então é isso. Uma oração que Deus não agrada é uma oração sem fé. É uma oração descrente. Agora, na oração da fé,
fala que a oração do justo vale todos os seus efeitos. A oração do justo vale todos os seus efeitos. O que é justo? O justo é uma pessoa perfeita que não erra? Não. O justo é aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus Cristo por meio da fé. Aquele no qual o Senhor Jesus disse, olha, eu paguei o preço por ele, porque ele crê em mim. Tá? Porque a justificação está no sangue de Jesus Cristo, que paga o preço no qual nós não podemos pagar. Jesus paga o preço. E isso nós aceitamos e recebemos o quê? Pela fé. Então a oração desse que tem fé, ela vale muito em seus efeitos. O Senhor responde. O Senhor Jesus disse, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, erga para o outro lado e assim será feito. Na oração da fé Deus responde. Agora outra oração que Deus não agrada é a oração do hipócrita, hipocrisia, a oração de falsidade, a oração de aparência, a oração somente para agradar os outros ou a si mesmo, o seu ego. A esse Jesus fala, já recebeu o seu presente. A esses que oram dessa forma, já recebeu o seu galardão. Hebreus, vamos ver aqui, Hebreus não, Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus falando acerca disso. Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam o seu presente. Que fazem questão de orar nas sinagogas no tempo de Jesus, eram as congregações, as igrejas. Eles faziam questão de orar para serem vistos por todo mundo, com palavras lindas, ó Senhor, maravilhoso Deus, em praças públicas, na esquina. Aí Jesus disse, olha, esses são hipócritas. Por quê? É uma oração com falsidade, recheada de falsidade, que não era verdadeira. Que não era de um coração realmente quebrantado, um coração contrito, um coração voltado para Deus sincero, que queria ver o bem das outras pessoas, que queria ver a ação de Deus na sua própria vida e na dos outros. Não queriam isso de fato, queriam o quê? Ser vistas. Aí Jesus disse, fazendo assim, esses já recebem o seu presente. Que de repente é o aplauso das pessoas. Olha quanto você ora lindo, quanto é isso, aquilo, outro, quanto a sua oração é poderosa. Aí Jesus fala, esses são hipócritas. Essa oração Deus não recebe. Deus recebe aquela oração verdadeira. Na oração verdadeira, Deus ouve, o Espírito Santo de Deus transmite ao Pai. A oração verdadeira, porque é realmente do fruto de uma necessidade, de um reconhecimento daquele a quem você está se direcionando. Que não adianta nada eu ir ao médico e não acreditar que o médico tem a resposta para a minha situação de saúde. Eu chego até o médico, até um hospital e digo, olha, eu estou procurando um médico aqui, mas descrente, ele pode me ajudar. Ali eu não comunico com ele verdadeiramente os sintomas, aquilo que eu estou sentindo, o mal que eu estou passando. E o médico assim não pode ajudar, porque não estou sendo verdadeiro. No caso de Deus, meus amados, Deus pode todas as coisas. Mas é da vontade dele que você seja verdadeiro, que você se revele, que você mostre o seu coração. Naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, você fala, Deus, estou angustiado. Deus, a minha situação é essa. Deus, eu não aguento mais.
Senhor, está me faltando até fé. Você pode até falar com Deus, Senhor, está me faltando até fé, me ajuda. Porque é Ele que dá a fé também. É Ele que opera também. Com a fé, você abre o seu coração, fala, Deus, verdadeiramente eu quero receber a transformação na minha vida, eu quero mudança. Sabe? Senhor, o meu familiar, o meu parente, o meu vizinho, os meus amigos, você coloca as suas ansiedades, o apóstolo Paulo fala, as minhas ansiedades eu coloco diante de Deus. Você apresenta a Deus todo o seu sofrimento, também a sua gratidão também. A oração verdadeira Deus ouve. O Espírito de Deus vem, transmite, comunica ao Pai aquilo que é verdadeiro. Na oração verdadeira. Vamos ver aqui mais na oração do Pai Nosso. Vamos ver algo mais aqui. Tem que ter verdade e intimidade. Mateus capítulo 6, versículo 6 também. Mas tu, olha só, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tem que haver verdade e intimidade. Na oração tem que haver verdade e intimidade. Mas tu, quando orares, entrai no teu aposento, na sua casa, no seu quarto, no seu lugar de intimidade, no monte, onde você quiser, e fechando tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te responderá. E o teu Pai que te vê em oculto te responderá. Sabe o que é isso? Uma oração de intimidade, só você e Deus, que desfruta de uma comunhão com Deus. Está entendendo? Olha no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Que por muito falarem, sabe? Porque Deus conhece da sua vida. Deus conhece o seu interior. Deus conhece a sua dificuldade. Deus sabe tudo o que você está passando. Por isso o que resta de mim, de você, o que resta de nós é sermos verdadeiros, íntimos. Na minha intimidade com a minha esposa, na minha casa, com os meus filhos, eu não fico o tempo todo repetindo com ela uma petição ou alguma coisa, não. Eu não fico o tempo todo. Eu chego, amor, você pode fazer isso por mim? Se ela puder, ela vai me atender. Agora, se eu ficar o tempo todo repetindo, o que vai parecer para ela? Entendendo? Eu estou falando, amados, de quê? De intimidade, de verdade. Que nós podemos ter intimidade com Deus, nós podemos ser verdadeiros com Deus. Quando Ele fala, entra no seu quarto, entra no seu lugar secreto, no seu lugar de intimidade. Está entendendo? Que só você e Deus vai saber. Talvez o mundo não precisa saber, as pessoas em sua volta não precisam saber, é você e Deus. Jesus, quando foi orar no Getsêmani, ele se retirou dos discípulos. Ele se retirava dos discípulos para falar com o Pai. Era uma oração, era uma conversa entre ele e o Pai. Uma questão íntima entre os dois. Verdadeira. E nós somos chamados para essa verdade, para essa intimidade. Não, amados, que não podemos orar em público, que não devemos entender assim. Na congregação, sim. Na nossa reunião, nós oramos, sim, oramos uns pelos outros, oramos por nós mesmos. Tá?
Nós oramos. Mas nós não podemos deixar o nosso momento de intimidade com Deus, o nosso momento de relacionamento, você e Deus, eu e Deus, pessoal. Uma oração pessoal. Está entendendo? Deus quer isso. Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ver a sua mente soltando palavras, soltando sentimentos diante dEle. Você e Ele. E o seu Pai que te ouve, que te vê em secreto, Ele te responde também em secreto. Nosso Deus. Tem que ter objetivo. A nossa oração tem que ser objetiva. Uma oração objetiva. Está entendendo? Não precisa de vãs repetições. Não precisa, não. Não precisa. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Na oração, capítulo 9. A oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa porque aqui Jesus está nos ensinando, Jesus está nos dando uma diretriz. O Senhor Jesus está nos dando uma orientação maravilhosa quando Ele nos ensina esta oração. Ele diz, olha, portanto vós orareis assim. A conclusão daquilo que Ele está falando. Portanto, concluindo, vocês orarão assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Porque na oração há adoração. Olha aqui na conclusão, no início e na conclusão da oração do Pai Nosso, no capítulo 13. E não nos induz a tentação, parte B, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina o que? A adorar. Na oração íntima, verdadeira com Deus, você o adora verdadeiramente como Ele está, como Ele é. Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É Jesus reconhecendo a santidade de Deus, o quanto Ele é santo. O poder de Deus, teu é o reino. A glória, tudo é seu. É Jesus nos ensinando a reconhecer na oração, reconhecer quem Deus é verdadeiramente. Na oração nós adoramos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é, nós reconhecemos o poderio de Deus, nós reconhecemos a majestade de Deus. Quando nós oramos, sabe? E eu disse que ela é objetiva porque o nosso sentimento, as nossas palavras, as nossas emoções no momento de falar com Deus tem que ser direcionada verdadeiramente a Ele. Pai nosso que estás no céu. É objetivo para quem? Para o nosso Pai que estás nos céus. É o Todo-Poderoso. Sabe? Não é um momento que eu estou falando com Davi. Os hipócritas, os fariseus, a oração deles era um momento que ele estava falando. Mas não. É uma oração direcionada ao Pai que estás no céu. Eu oro a Deus, eu falo com Deus. A Ele pertence todo o poder, a Ele pertence toda a honra, a Ele pertence toda a glória. Jesus diz, tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo, recebereis. Jesus disse, tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo, vocês vão receber. Tudo que pedirmos no nome de Jesus Cristo, nós recebemos. Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai. A Ele. E Ele é santo, Ele é maravilhoso. A Ele nós adoramos. A Ele nós reconhecemos a santidade, a soberania ao nosso Deus. Na oração, a submissão à vontade de Deus, a comunhão, a gratidão,